Olá, eu sou o pastor José e esse é o meu canal Desejo por Alma. Se é você que já viu alguns vídeos que eu postei, né? Você tem mais uma oportunidade de ver mais um vídeo que eu vou estar postando hoje, né? Eu quero fazer um pedido, que se inscreva no meu canal, dê o seu like, né? No sininho aí, compartilhe com outras pessoas, pessoas crentes, pessoas não crentes, compartilhe. Eu estou aqui só tentando fazer a obra de Deus. Quando eu estou dando uma palavra aqui, eu estou tentando passar para alguém um pouco daquilo que aprendi e que a palavra que liberta, a palavra que transforma. A partir de agora, eu sempre vou estar colocando vídeos para pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, para pessoas que são oprimidos pelo vício, pelas drogas, e oprimidos por tantas coisas, oprimidos pelo pecado, né? Então eu vou estar postando vídeo. Você que tem parentes que ainda não é crente, que vive oprimido, passe esse vídeo para essas pessoas, né? Compartilhe com essas pessoas. Eu estarei colocando, vou fazer todo esforço para toda semana colocar um vídeo aqui, para que você possa aprender e aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus possa aprender algo, se despertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos pregar essa verdade, né? Então se inscreva aí no meu canal e que Deus abençoe de maneira grandiosa, né? Eu quero nesse momento, né, ler um versículo que está, é um versículo bem conhecido, que está no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um versículo que ele tem uma mensagem muito profunda daquilo que Jesus veio fazer, que Jesus continua fazendo, que Jesus quer fazer, continuar fazendo e vai fazer, com certeza, porque se eu não pregar, Jesus levanta outros para pregar. Se todos nós que já pregam deixarmos de pregar, Jesus vai levantar uma multidão para pregar. Desde que a palavra de Deus, ela nunca fica sem ser anunciado, porque esse é o propósito de Jesus. O primeiro grande propósito de Jesus, e esse é o propósito que Jesus, do propósito que Jesus veio. Esse foi o primeiro grande propósito que Jesus veio para a terra, foi para salvar. Amém? Para salvar as pessoas. Para salvar as pessoas da condenação eterna. Para salvar as pessoas do pecado. Para salvar as pessoas da destruição desse mundo corrupto. Para salvar as pessoas do pecado que leva as pessoas a uma vida de destruição, de depravação, de todo tipo de coisa ruim o pecado traz para a vida das pessoas. E Jesus veio justamente para isso. Muitas pessoas pregam Jesus como se Jesus viesse para enriquecer as pessoas. Não, Jesus faz tudo isso. Jesus faz tudo. As bênçãos de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas nos seguirão. Então, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus e Deus vai abençoando. Outras vezes nem obedece a palavra de Deus por completo, nem obedece, nem faz força para obedecer, mas Deus abre as portas, Deus faz ele prosperar, né? Então isso é cada coisa no seu devido lugar, né? Mas eu estou falando aqui nesse momento de salvação, de libertação e transformação. É o que Jesus está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. E quando Jesus diz conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando de si mesmo. Jesus não está falando de outra pessoa, Jesus não está falando de outro veículo de libertação, porque não existe. Jesus está falando da sua própria pessoa, ele está falando de si mesmo. Jesus está falando que ele é a verdade. Deixa eu ler aqui um versículo aqui no versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. No capítulo 14 do mesmo Evangelho, Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, Jesus aqui no versículo 32 do capítulo 8, aqui ele disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então o que Jesus quer é que você conheça a verdade. O que Jesus quer é que você conheça Ele, né? Quando a Bíblia fala da verdade,
Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, né? Mas nós sabemos também que a verdade, que a palavra de Deus, é o próprio Jesus. E naquele momento Jesus estava dizendo, se vocês conhecereis a verdade vai libertar. Mas a palavra, quando Jesus diz conhecereis a verdade vai vos libertar, não é aquela verdade que muitas pessoas, muitas vezes, abrem a Bíblia e começam a ler, mas não se relaciona com aquilo que está lendo. Não tem uma relação com a pessoa do Senhor Jesus, que é a própria palavra. Para você entender do que estou dizendo melhor, no capítulo 1 do Evangelho de João, o mesmo Evangelho que estamos lendo, Jesus disse assim, chamou Jesus de verbo, o verbo que se fez carne. Então, o verbo que se fez carne habitou entre nós, nos versículos 1, né? Então, esse verbo é a mesma palavra de Deus, que a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Que lá ele era o verbo, através da palavra Deus criou todas as coisas, né? Então, aqui Jesus faz um convite, conhecereis a verdade. Se vocês me conhecerem por meio desta palavra, se nós, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, tentar buscar um relacionamento com Jesus, se relacionar com Ele, então ele vai ser liberto. Muitas pessoas lêem a Bíblia, prega até a Bíblia e não são libertos, porque não tem uma relação, não se relaciona com esta palavra, com esse ser maravilhoso que é Jesus Cristo. Não tem uma relação com Ele, não tem uma relação para conhecer mais, não se relaciona para entender o que Jesus está dizendo, não se relaciona para entender as bênçãos que Jesus tem para ele, não se relaciona para começar a conhecer este Deus que é tão maravilhoso por meio da palavra de Deus. Então é isso, não se relaciona com Deus para que Deus comece a se relacionar com ele, para que ele alcance uma libertação. Então esse é o que Jesus está dizendo. Por que aí no versículo 33 diz assim, então lhe responderam, nós somos descendentes de Abraão e jamais servimos como servo de alguém. Como diz tu sereis livre? Jesus ele disse aqui, né? Está falando de uma liberdade que o judeu não tinha. O judeu estava sendo escravo do romano. O judeu estava sendo escravo do pecado. Os judeus estavam sendo escravos da religião. Os judeus estavam sendo escravos de tantas coisas. Mas eles não. Quando Jesus disse, se verdadeiramente vocês me conhecerem, vocês serão livres. Vocês serão libertos e sereis livres. Então eles não entenderam. Essa é a grande dificuldade daqueles que não se relacionam com Jesus, é que eles não entenderão o que Jesus fala. Eles sempre vão retrucar, eles sempre vão estar ali retrucando contra a palavra de Deus, porque eles não se relacionaram com Jesus. A primeira coisa que Jesus disse é que se conhecereis a verdade, sereis libertos, né? Então, quando a pessoa conhece a verdade, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Jesus, no versículo 31, ele diz assim, e Jesus, pois, disse aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Amém? Aqui Jesus, no 31, Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Eu, irmão, eu como homem, como ser humano que estou aprendendo com Jesus, se eu não orar, eu corro no risco de colocar alguém para ser o meu discípulo. Quando eu digo meu discípulo, aquele que vai aprender comigo, antes de estar preparado. Mas Jesus não tem esse pensamento. Jesus ele quando ele chama alguém para ser seu discípulo, Jesus dá um ensinamento correto. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês podereis ser meu discípulo. Permanecer na palavra de Deus é estar aprendendo com ela e vivendo ela. Então, isso é permanecer na palavra de Deus.
Quando nós olhamos para o capítulo 15 do Evangelho que estamos lendo, o apóstolo João, no capítulo 15, versículo 7, acho que ele diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então vocês podem pedir o que vocês quiserem. Então há uma relação muito profunda, muito íntima com a pessoa que ouve a verdade e se relaciona com ela. O que nós estamos vivendo nos últimos dias são multidões de pessoas que já escutarem a palavra de Deus e já até leram a palavra de Deus, e outros até que pregam a palavra de Deus, mas que não se relacionam com ela. E aí essas mesmas pessoas, elas não são libertas e elas começam a criar problema para aqueles que eles querem ensinar, porque não são libertas, mas querem ensinar alguém. Então, quando as pessoas não têm uma relação íntima com Jesus, mas ele quer ser alguém, mas ele quer disseminar a palavra de Deus da sua maneira, então ele vai fazer de tudo para levar uma palavra. Mas o problema é que se ele não é liberto, ele não pode falar da palavra que liberta com tanta verdade como ela é verdade. A palavra mas ele não é, porque ele não obedece. Então ali há a palavra que é a verdade, mas há o veículo que é inverdade. O veículo de comunicação, que é o canal da comunicação, em que poderia ser usado pelo Espírito Santo, pelo fato de não estar sendo verdadeiro, ele vai ter que se virar sozinho, porque o Espírito Santo não vai falar na boca dele, porque ele está distorcendo algo. Então é isso. Como eu já disse, os judeus, eles estavam sendo escravos. Ele disse: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Porque eles não conseguiram entender que Jesus estava ali. Justamente Jesus era a verdade que queria libertar eles. Mas pelo fato de Jesus não estar ali com a espada, então eles acharam que aquele ali não era o Jesus, o Messias que veio para libertar, como na verdade não acreditaram. Então esse é um grande problema da humanidade hoje. Hoje a humanidade, elas olham muito para a aparência, e é esse o problema, é que aqueles que têm aparências às vezes muita aparência, às vezes o seu interior ele está corrompido, Então Jesus disse assim, no versículo 4, Jesus lhes respondeu: verdadeiramente vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Amém? Jesus estava dizendo: olha, vocês não são escravos, não é porque vocês estão sendo oprimidos por pessoas, e na verdade isso eles estavam sendo, mas eles nem isso via, porque eles estavam sendo subjugados pelos romanos. Mas vocês são escravos porque vocês são pecadores. E aquele a quem a pessoa mais serve é daquele que ele é escravo, Então, no caso, quando Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo, no momento que eles conhecessem a verdade, e começassem a se relacionar com o Filho, então ele seria livre. Aí Jesus fez uma comparação, disse assim: olha, o escravo, ele não fica para sempre em casa, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre em casa. Então Jesus traz a lembrança do capítulo 12, do capítulo 1, desse mesmo evangelho que estamos lendo, quando ele disse assim, quando Jesus disse: eu vim para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo quanto lhe recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, quando eu aceito Jesus como Salvador e me relaciono com Ele, que é a verdade, e vou mais além, como eu já li aqui no capítulo
14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou a verdade e a vida. Jesus é a verdade e a vida que nos faz prosseguir nesta caminhada. Amém? Quando nós necessitamos Jesus, nós morremos para as práticas dos desejos carnais. E se nós não se relacionar com Ele, para conhecer essa verdade que é Ele, essas práticas continuarão vivas, continuarão aflorando na nossa carne, e as pessoas continuam fazendo o que é errado, só que com uma diferença, porque aceitou Jesus. Só que com uma diferença, porque agora vai para a igreja. Só que com uma diferença, porque agora até prega a palavra. Só que com uma diferença, que agora ele tem um título, ele é crente, ele caminha com os crentes, ele até louva, ou até canta, né? Eu acredito que os libertos louvam e os que não são libertos cantam hinos, e até prega, né? E até ora. Mas o problema, irmão, é que não conheceu a verdade. Até escutou sobre ela, mas não se relacionou com ela. Se relacionar com a verdade, irmão, é aderir para você aquilo que ela está dizendo que é errado. Então isso não é para mim. Aquilo que ela está dizendo, se aproxime, conheça, absorva para você, faça disso alvo para a sua vida espiritual crescer. Então isso é para mim. Aquilo que não é, então aqui Deus está ensinando, Jesus está nos ensinando que isso aqui não é para nós, porque isso traz prejuízo para a nossa vida espiritual e nos afasta dele, né? Então quem conhece a verdade, se relaciona com a verdade, ele cada dia ele quer se aproximar mais dessa verdade. É aquilo que Oséias disse: conhecereis e prosseguir em conhecer, né? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais. Então nós temos que entender isso. É isso que Jesus quer. E nos últimos dias, irmão, nós estamos vivendo num grande celeiro de engano que tem cada dia disseminado no meio do povo evangélico, onde as pessoas, eles acham que são salvos porque recebem a bênção, eles acham que são salvos porque estão numa igreja grande, eles acham que são salvos porque canta a lora, vai cantando os hinos, mas a Bíblia diz com muita clareza que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é impossível que alguém adore o Pai em espírito e verdade se não se relacionar com a verdade, que é o próprio Jesus. Amém? Antes do Espírito Santo habitar na igreja, ele habitou em Jesus. Amém? Antes do Espírito Santo falar por meio da igreja, ele falou por meio de Jesus, pela boca de Cristo, né? Ele anunciou pela boca de Cristo, né? Então é impossível que alguém se relacione com Jesus, que seja cheio do Espírito Santo e que adore em espírito e verdade, se não tiver esse relacionamento com a verdade, que é a própria palavra de Deus. Se relacionar com ela e aprender com ela, guardar e fazer como disse o salmista: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? A palavra de Deus, ela mostra para mim o meu pecado. Quando eu estou errado, ela me mostra. Mas ela não faz julgamento. Ela mostra para que eu veja e eu me corrija. Quem tem que fazer julgamento é eu. Eu que tenho que me corrigir. Eu que tenho que entender, eu estou errado, porque a própria palavra de Deus, que é o próprio Jesus, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que é vida, conhecereis a verdade vos libertará. Então deixa eu ler aqui novamente para você ficar decorado. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então conhecer a verdade nos leva para próximo do Pai, nos leva para junto do Pai, nos leva para o colo do Pai, né? Então é isso.
É isso que nós precisamos aprender. Mas ouvir acerca da palavra e não dar crédito, como é o caso de muitos que hoje não estão dando crédito, então traz, não só apenas a pessoa vai estar se enganando a si mesmo, né? Então precisamos conhecer. Os judeus, só para repetir, eles estavam sendo escravos do romano, estavam sendo escravos da religião, estavam sendo escravos do pecado. E eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles não eram escravos de Abraão, eles não eram escravos um dos outros, mas eles eram escravos da religião que não salvava, porque os sacerdotes estavam caídos, e muitos profetas estavam mentindo. Então, eles estavam sendo subjugados pelos romanos, que adoravam outros deuses, né, e aprendendo muitas coisas. Então, eles estavam sofrendo essa situação, mas eles diziam que não era. Aí Jesus, não, mas aquele que peca, esse é escravo do pecado. Tem muita gente, irmão, tem muita gente que é escravo do pecado, mas ele diz que não. Ele diz que é livre. Ser livre, irmão, ser livre não quer dizer que nós temos uma vida absoluta, que fazemos o que queremos, dizemos o que queremos, fazemos da maneira que queremos. Não. Ser livre do pecado é se sujeitar a Cristo, é ter relacionamento, se relacionar com a pessoa de Jesus Cristo, por meio da palavra, por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de renúncia. Então ele é livre. Livre de quê? Livre do pecado, livre do mundo pecaminoso, livre das palavras que entristecem o Espírito Santo. Por que ele é livre? A força? Não, porque conheceu a verdade. A verdade vai dizendo, isso aqui é para você, isso aqui não é para você. Fuja disso aqui, porque isso aqui vai lhe trazer prejuízo. Então tudo isso é conhecer a verdade. Mas se ninguém tem relacionamento com Jesus, então não vai ser liberto. Então é isso. Eu quero ficar por aqui para que esse vídeo não fique muito longo e que você possa assistir esses vídeos, que você possa se inscrever no canal, dar o seu selinho no sino, e também que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, seja ele crente ou não crente. Você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus juntamente comigo, amém? Vamos fazer uma missão junto, vamos fazer uma missão unida, né? Cada pessoa que vê uma palavra, que ouvir esta palavra, vai servir para ele, né? Vai servir para ele assim como serve para mim todo dia, como serve para você que é cristão, que precisa se alimentar da palavra de Deus, amém? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe, mas eu quero orar com você. E eu quero fazer diferente dos vídeos que eu já fiz, eu quero orar por você. E você que vai ouvir este vídeo, e se você estiver enfermo, essa oração é para que você coloque em prática, coloque a sua fé em ação. E em nome de Jesus já estou orando por essa pessoa que vai ouvir este vídeo. E que seja lá qual for a enfermidade que esteja passando, eu quero repreender desde já, no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, eu te apresento este senhor, esta senhora, este jovem, este adolescente, esta família que vai estar ouvindo este vídeo, esta pessoa. Quem sabe essa pessoa ainda não te aceitou ainda como seu Salvador, mas que o Senhor venha falar ao profundo do seu coração, amém? Aquilo que eu não posso fazer, e eu não posso fazer muita coisa mesmo, mas o teu Espírito, por meio da tua palavra, pode fazer muita coisa na vida desta pessoa. Desde já, Pai, essa pessoa que está enferma, e há muito tempo, em nome de Jesus, quando essa pessoa ouvir este vídeo, por meio desta oração, Pai, que o teu poder se manifeste na vida desta pessoa e que ela seja transformada, curada, liberta, transformada em nome de Jesus. Faz uma obra na vida desta pessoa. Abençoa esta família. Eu repreendo os demônios, os espíritos malignos que oprimem essas pessoas. Aquela pessoa que vive nas drogas, na prostituição, no vício do álcool, do alcoolismo. No nome de Jesus eu repreendo toda ação contrária. No nome de Jesus. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor venham adentrar este lar,
venha adentrar esta família, a vida desta pessoa, e que haja transformação, libertação, no nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, você que vai estar vendo este vídeo. Compartilhe em nome de Jesus. E quando você se inscreve, você dá o seu selinho ali, você vai estar recebendo os demais vídeos, tá? Então que Deus abençoe de maneira grandiosa, que venha lhe abençoar cada dia em nome de Jesus. Amém e amém.